Capítulo 4 Como reivindicar já o seu direito às riquezas infinitas. No mês de maio, há alguns anos, fiz uma viagem à Irlanda, Inglaterra e Suíça. E durante minha estada em Killarney, visitei um parente. Posso acrescentar que Killarney é um dos lugares belos do mundo. Poetas, pintores e escritores procuram descrever a seu modo o colorido e forma magníficos e variados dessa terra encantada de montanhas e lagos. Esses lagos são rodeados de bosques luxuriantes, de vidoeiros, carvalhos e arbustos. Foi ali, no meio da beleza do campo, que o meu parente contou sua triste história sobre a filha. Mary não era esse seu verdadeiro nome. Estava emagrecendo muito rapidamente e só comia diante de muita insistência dos pais. O médico local estava lhe dando injeções de extrato de fígado e vitaminas, mas dizia que era um caso perdido. Levaram-na a Dublin para consultar um psiquiatra, mas ela recusou-se a falar com ele. O pai estava desesperado e, além disso, a criticava muito severamente. Tive 3 encontros com ela e no terceiro encontro perguntei-lhe francamente: Mary, é verdade que você está querendo desforrar-se de seu pai numa espécie de vingança porque ele gosta mais do seu irmão do que de você, ou pelo menos dá mais atenção a ele? Ela desabafou. Eu o odeio. Ele nunca acha defeito no meu irmão, mas está sempre a me criticar e vou fazer com que ele se arrependa. Mostrei a ela que ela estava suicidando-se aos poucos, o que contraria totalmente a religião dela. Além disso, disse-lhe que o corpo dela é um templo do Deus vivo e que ela está aqui para levar uma vida plena, feliz e rica. Acrescentei que ela teria corpos até o infinito e que, destruindo este corpo, ela não resolveria problema algum e provavelmente ficaria presa à terra por muito tempo, andando por aí num estado aturdido e confuso. Essa explicação assustou-a e ela começou a chorar e xingar o seu pai em termos violentos e um dilúvio de lágrimas. O pai dela a socorreu. Na presença dele, falei sobre o caso da filha e ele desfez-se em lágrimas, confessando que queria um filho homem e nunca demonstrara por ela qualquer afeição ou amor. A mãe dela morrera quando ela nasceu. Ele pediu perdão à filha e disse que a amava e apreciava com ternura. Na verdade, aquela pequena estava procurando amor. Queria ser desejada, amada, cuidada e sentir-se necessária. Quando ele demonstrou e afirmou um verdadeiro amor pela filha, na verdade ele despejou as riquezas do infinito, que é o verdadeiro amor. Mary dizia calada: acho que tenho de morrer de fome. Ninguém me ama, assim farei com que meu pai se interesse por mim. Mas depois, quando o pai mudou de atitude, ela chorou muito e começou a comer um lauto almoço. O amor liberta, é o Espírito de Deus. O amor abre as portas da prisão, liberta os cativos e todos os que são presos pelo mundo, ressentimento, hostilidade, etc. A oração que mudou a vida dela. Sei que o meu corpo é o templo em que mora Deus. Honro e exalto a divina presença dentro de mim. O amor divino enche a minha alma e o seu rio de paz flui através de minha mente e coração em todos os momentos.
como os meus alimentos com alegria, sabendo que são transformados em beleza, harmonia, integridade e perfeição. Sei que Deus necessita de mim onde estou e sou expressa divinamente. Sou amada, sou necessária, sou desejada e apreciada pelo meu Pai e por outros. Irradio o amor, a paz e boa vontade para todos em todos os momentos. Os meus alimentos e o que bebo são as ideias de Deus que se desvendam dentro de mim, tornando-me forte, saudável e cheia de energia divina. Mary hoje está saturando seu subconsciente com estas verdades, várias vezes por dia. A última carta que recebi dela me informava que vai casar-se com um fazendeiro local muito rico e que está borbulhando de nova vitalidade e alegria íntima. Ela realmente experimentou as riquezas do infinito como o amor, casamento, paz interior e fartura. As riquezas da fé num poder superior. Nessa viagem à Europa, a que me referi, pedi ao meu pai, motorista irlandês, que me levasse a Glendalough, o Glen dos Dois Lagos, famoso por seus vastos históricos e sua arqueologia. Lá, no século VI, St. Kevin fundou um mosteiro, e seu santuário é visitado por muitas pessoas que esperam a cura de várias moléstias. Meu motorista contou-me que desde menino ele era gago e caçoavam dele na escola, chamando-o de Gaguinho. Levaram-no a Dublin para consultar terapeutas da linguagem e psicólogos, mas de nada adiantou. Em desespero de causa, disse ele. O pai o levou a Glendalough, a cela em que se acreditava ter dormido St. Kevin. O pai lhe dissera: se você dormir lá por 1 hora, ficará curado. Disse o motorista: acreditei em meu pai e segui suas instruções. Quando acordei depois de dormir 1 hora, estava curado, e desde esse dia, há 20 anos, nunca mais gaguejei ao falar. A verdadeira causa de sua cura. Não perturbei a fé cega daquele rapaz que simplesmente ativou e libertou o poder curador de sua mente subconsciente. Aos 8 ou 9 anos, o espírito daquele menino era altamente impressionável. Sua imaginação foi acesa e ele tinha certamente esperança e absoluta crença que St. Kevin trabalharia por ele. Foi-lhe feito de acordo com sua crença. Só existe um poder curador, que é a presença salutar infinita que reside em sua mente subconsciente. As riquezas da verdadeira fé contra a fé cega. A verdadeira fé consiste em saber que a presença infinita que criou você de uma célula conhece todos os processos e funções de seu corpo e certamente sabe como curá-lo. Quando você conscientemente se sintoniza com o poder salutar de seu subconsciente, sabendo e acreditando que ele vai reagir a você, conseguirá resultados. Em outras palavras, a verdadeira fé é o uso combinado de sua mente consciente e subconsciente dirigido cientificamente para um fim específico. A fé cega consiste na crença em amuletos, feitiços, talismãs, ossos de santos, certos santuários e águas salutares, etc. Em outras palavras, é a fé sem qualquer compreensão e muitas vezes é apenas transitória quanto ao seu valor terapêutico. Sugiro que as pessoas doentes se valham dos cuidados de um médico e que continuem a rezar não só por si, mas também por seu médico. Os motivos são os seguintes: respeita um médico com o respeito que lhe é devido pelos usos que pode ter, pois o Senhor o criou, pois do Altíssimo vem a cura, e ele receberá a honraria do Rei. O Senhor criou os remédios do mundo, e aquele que for sábio não os repudiará, e deu aos homens a habilidade para que seja louvado em suas obras maravilhosas. Meu filho, em tua doença não sejas negligente, mas reza ao Senhor, e ele te tornará são. Depois cede lugar ao médico, pois o Senhor o criou. Não permitas que ele parta de junto de ti, pois tens necessidade dele. Há um tempo
em que em suas mãos há um bom sucesso. Pois também eles rezarão ao Senhor que ele faça prosperar aquilo que eles dão para facilidade e remédio para prolongar a vida. Eclesiastes, capítulo 38, parágrafos 1 e 2. Quando você reza pela saúde, então a saúde deve surgir rapidamente. Caso contrário, você deve agir imediatamente consultando o seu médico, dentista, quiroprático ou cirurgião, conforme lhe parecer mais certo. Lembre-se, se você caminhasse sempre na consciência do amor e paz de Deus, nunca ficaria doente. Se você não tiver uma boa dentição, sugiro que vá imediatamente ao dentista e reze para que Deus o oriente e que a lei e ordem divinas reinem supremas em sua vida, e que você fique satisfeito com seus novos dentes. Porque ele não experimentou as riquezas salutares do infinito. Um amigo meu em Waterford organizou para mim uma visita à fábrica de cristais de Waterford, cuja fama é notória. Vi os artesãos experientes fabricando o cristal, a matéria-prima do cristal Waterford, desabrochando em profundidade e brilho. Um dos artesãos fez com que um raio de luz caísse sobre o cristal lapidado. Então a verdadeira glória de suas facetas, diamantes canelados e ovais, reluziram num espectro de uma beleza indescritível. Mas o que quero dizer é que o meu amigo era manco e tinha de andar de bengala, caminhando com dificuldade. Perguntei-lhe se ele estava se tratando com um médico. Ele disse que sim, que estava tomando cortisona e comprimidos para aliviar a dor. Depois ele perguntou: por que será que me aconteceu o seguinte? Quando fui à Escócia e fui a uma sessão de curas numa igreja, havia centenas de pessoas presentes e alguns aleijados jogaram fora suas muletas, outros disseram que podiam ouvir pela primeira vez na vida. E quando o curador me tocou, senti uma forte vibração em todo o meu corpo e pela primeira vez caminhei sem dor, nem bengala. Mas no dia seguinte estava manco como sempre. Ele teve uma cura emocional provisória. Expliquei-lhe que quando o dito curador pôs as mãos nele, manipulando a perna dele e pedindo a Jesus que o curasse, ao mesmo tempo dizendo-lhe que ele estava curado e podia andar, tudo isso à luz ofuscante, o som da música e o histerismo emocional em massa na reunião, sem dúvida as emoções evocadas nas profundezas de seu subconsciente lhe deram o poder de caminhar provisoriamente sem o auxílio da bengala. Ao mesmo tempo, as sugestões mesméricas ou hipnóticas o libertaram da dor por 24 horas. As sugestões hipnóticas ou subconsciente têm apenas efeitos temporários, é o que temos experimentado. No caminho do restabelecimento. Meu amigo começou a ver que não tinha descoberto a causa de seu estado. Começou a compreender que uma cura verdadeira e permanente vem com o perdão, o amor e a boa vontade para todos, e a percepção espiritual. Tudo isso são verdadeiras forças curadoras. Ele admitiu que estava cheio de hostilidade, culpa, ressentimento e ódio contra muita gente. Começou a compreender que suas emoções destruidoras contribuíam para o seu estado. Sugeri que ele cooperasse com o médico e rezasse por ele e também o abençoasse, o que ele prometeu fazer. A oração que está ajudando meu amigo artrítico. É a seguinte a oração que escrevi para ele. Eu me perdoo por nutrir pensamentos negativos, destruidores sobre mim e outros. Perdoo plenamente e livremente a todos, e desejo-lhes saúde, felicidade, paz e todas as bênçãos da vida. Quando penso numa pessoa de quem não gosto, afirmo imediatamente: eu o libertei, esteja com Deus. Sei quando perdoo aos outros, pois não sinto dor na minha mente. A presença salutar infinita de Deus flui em mim e seu rio de paz corre através de mim.
Sei que o amor divino satura todo o meu ser, e o amor de Deus dissolve tudo o que não é igual a si. A luz salutar de Deus focaliza-se no ponto de minha mente em que está o problema e este é destruído, dando lugar ao Espírito Santo, Espírito da saúde, que impregna cada ideia e cada célula. Dou graças pela cura que se realiza agora, pois sei que toda cura vem do Altíssimo. Sei que Deus está dirigindo o meu médico e o que ele fizer me abençoará. Ele vem repetindo estas verdades lentamente, serenamente e com sentimento, de manhã e de noite, sabendo sempre que essas vibrações espirituais estarão em seu subconsciente, obliterando as ideias negativas ali enraizadas por anos de um pensamento maldoso e destruidor. A segunda carta que recebi dele diz que o médico local está abismado com suas melhoras e que as calcificações, a inflamação e o edema estão cedendo aos poucos. Ele está no caminho de uma verdadeira cura espiritual, pois todas as curas cabem ao Altíssimo. Sou o Senhor que vos cura. Êxodo 15, 26. Como as riquezas da crença pagam dividendos em todas as fases da vida. Blarney Castle está situado a 8 km de Cork City e é famoso por sua pedra, que segundo a tradição tem o poder de dar eloquência a todos a que beijam. A palavra Blarney significa uma conversa agradável, que pretende iludir sem ofender. Para beijar a pedra, que está incrustada no muro, é necessário que a pessoa se incline para trás, agarrando uma grade de ferro. E depois desse beijo, a pessoa afortunada supostamente adquire maravilhosos dotes de eloquência. Um clérigo visitante disse-me que enquanto ele antes fazia sermões cacetes e sem interesse, tornara-se um orador eloquente depois que beijara a pedra. As pessoas faziam questão de ouvir seus sermões, de modo que sua igreja estava sempre cheia, toda vez que ia fazer o sermão na missa. Isso demonstra o poder da crença. Diz a Bíblia: se podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 22. Você há de concordar que não existe pedra com poder para conceder o dom da oratória ou eloquência, mas a crença e a expectativa do homem evocam os poderes adormecidos nas profundezas de sua mente subconsciente, que sempre estiver ali, esperando serem reconhecidos e utilizados. Pelo qual motivo te admoesto, que reanimes a graça de Deus que está em ti. 2 Timóteo 1, 6. As riquezas instantâneas da percepção mental e compreensão. Um homem, que chamaremos de Johnny, acompanhou-me numa viagem ao passo de Donloy, em Killarney. Viajar por esse passo, montando os fortes pôneis de Kerry, é uma emoção para os visitantes. Na idade glacial, as geleiras isolaram a montanha dos montes circunvizinhos, os cumes altaneiros dos Ricks, as montanhas mutáveis nos topos das montanhas e o silêncio e solidão da estrada no meio dos penhascos combinam-se para produzir uma impressão inesquecível sobre o visitante. Foi lá que o meu companheiro teve um grave acesso de asma. Ele usou um vaporizador de garganta, o que lhe deu um certo alívio. Além disso, tomou uma injeção subcutânea de adrenalina. Disse ele que tinha um acesso desses todos os dias, por volta do meio-dia. Como o acesso por vezes era mais grave do que de outras, um médico lhe ensinara a usar a agulha de injeção num caso de emergência. Depois que passou o acesso, ele confessou: não admira que eu tenha asma, meu pai foi asmático a vida toda e eu estava presente quando ele morreu de um acesso desses. Ele atribuía a culpa à hereditariedade, mas ao mesmo tempo me informou que era filho adotivo, o que naturalmente eliminava a sua alegação de hereditariedade. Como foi resolvido seu distúrbio mental e emocional? Numa conversa franca,
Ele confessou que detestava o pai desde que o homem lhe dissera, possivelmente num acesso de fúria: "Você não é meu filho de verdade? Eu o tirei da sarjeta e lhe dei um lar. Você é um filho bastardo." Aquilo foi um choque horrível para Johnny. Ele se sentia culpado por causa desse ódio e ressentimento. Se bem que ele muitas vezes confessasse esse erro, ainda assim continuava reprimido no fundo de sua mente. Sendo uma emoção negativa e destruidora, tinha de ter um escapamento, mais cedo ou mais tarde. Então, quando morreu seu pai adotivo, ele assumiu os sintomas como uma espécie de autoflagelação por seus pecados. Expliquei-lhe plenamente o funcionamento de sua mente profunda e disse-lhe que, embora ele sem dúvida se ressentisse profundamente do fato de ter nascido de pais não casados, aos olhos de Deus não existe o filho ilegítimo. O único filho realmente ilegítimo é o que tem pensamentos negativos e o que não se conforma com a ordem de ouro e a lei do amor. Ele adquirira os sintomas pelo simples motivo de achar que devia ser castigado e sofrer devido ao seu sentimento de indignidade e autorrejeição, mais o seu ódio e antagonismo pelo pai adotivo. Mostrei-lhe que o pai fizera por ele o que podia e que fizera às vezes de verdadeiro pai e mãe. Disse-lhe que devia perdoar ao pai adotivo aquele seu acesso de raiva. Ele começou a ver a luz, ao mesmo tempo percebendo que se estava castigando. Quando ele me levou de volta ao hotel em Killarney, eu lhe dei um exemplar de O Poder do Subconsciente e escrevi uma oração especial para ele rezar várias vezes por dia, aconselhando-o também a continuar a cooperar com o médico. A oração é a seguinte: liberto meu pai adotivo e a minha verdadeira mãe, e meu pai de verdade, conhecidos apenas pela mente divina, entregando-os totalmente a Deus. Eu me perdoo por nutrir pensamentos negativos e destruidores sobre mim e sobre os outros, e resolvo não mais fazer isso. Sempre que me ocorrerem pensamentos negativos, afirmarei imediatamente: o amor de Deus enche a minha alma. Estou descontraído, em equilíbrio, sereno e calmo. Deus orienta o meu médico em todos os tratamentos que ele me receita. O sopro do Onipotente me deu vida, e sei que Deus soprou em mim o talento da vida, e fez de mim uma alma viva com todos os poderes e atributos dele dentro de mim. Inspiro a paz de Deus e expiro seu amor. A Deus flui, e Deus flui por mim como harmonia, alegria, amor, paz, saúde e perfeição. Sugeri que ele afirmasse essas grandes verdades durante uns 5 minutos pela manhã, à tarde e à noite, e que tivesse o cuidado de nunca negar o que afirmasse. Quando surgem pensamentos perigosos ou sintomas, ele deve dizer calmamente: inspiro a paz de Deus e expiro o seu amor para todos. Quando voltei para Beverly Hills, recebi uma bela carta dele, dizendo que havia se libertado de todos os sintomas e que não teve recaída alguma. Na verdade, muitas vezes a explicação é a cura. As riquezas do perdão. Numa excursão pela região de Shakespeare, que nos leva a Stratford-on-Avon, na Inglaterra, famosa por ser a terra natal de William Shakespeare e que tem muitas ligações com o bardo imortal, conversei com uma moça durante o almoço em Warwick. Na conversação, disse-lhe que escrevia sobre assuntos psicológicos e espirituais, tratando sobre os problemas da humanidade. Ela era enfermeira e tinha, havia 2 anos, uma persistente erupção na pele. Já consultara dermatologistas famosos ligados aos hospitais em que trabalhava, e eles lhe haviam receitado várias loções e ungüentos que de nada adiantaram. Falamos sobre os assuntos psicossomáticos e eu lhe contei a respeito das pesquisas da doutora Flanders Dunbar, autora de Emotions and Bodily Changes, Emoções e Modificações Corporais, que diz que a pele é onde se encontram os mundos interior e exterior.
E ela recrimina os colegas que não percebem que muitas doenças de pele são provocadas por emoções negativas, tais como a hostilidade, o ressentimento e outras emoções adversas ao nosso bem-estar. Em outras palavras, a pele é um órgão de eliminação e os venenos mentais, baseados em emoções reprimidas, tais como culpa, ansiedade e remorso, traduzem-se em sintomas físicos. A moça perguntou se podia ter uma entrevista comigo antes de eu partir de Londres e tive prazer em marcar um encontro com ela no St. Hermans Hotel, em Caxton Street, onde sempre me hospedo em Londres. A causa de seu prurido e constante erupção de pele. Fui bem franco e disse-lhe que achava que ela se sentia muito culpada por alguma coisa e acreditava na necessidade do castigo, e que se ela se confessasse e purificasse sua mente, erupção e prurido poderiam desaparecer. Uma emoção reprimida no subconsciente, mais cedo ou mais tarde, pode ser traduzida num sintoma físico. Ela confessou que era casada e que o marido estava numa missão oficial na Índia. Durante a ausência dele, ela tinha tido relações sexuais com um dentista dela e estava cheia de remorsos e sentimentos de culpa. Achava que Deus a estava castigando por seus pecados. O auto-perdão traz a paz e a libertação. Expliquei-lhe que Deus, ou o princípio vital, nunca castigava, mas o homem se castigava usando mal as leis da mente. Por exemplo, se você se cortar, o princípio vital passa a formar um coágulo chamado trombina, e a inteligência subjetiva constrói uma ponte e forma um novo tecido. Se você se queimar, o princípio vital não guarda rancor, mas procura fazer sua pele voltar ao normal, reduzindo o edema. Se você ingerir alimentos estragados, o princípio vital faz com que você regurgite, pois sempre procura restituir-lhe a saúde. A inteligência do princípio vital, Deus, é curar, restabelecer e fazer você são. Sendo enfermeira, ela compreendia tudo isso. Depois fiz uma pergunta muito pertinente. Você quer livrar-se deste prurido? Ela imediatamente respondeu que sim. Então, disse eu, não temos problema. Basta você parar de fazer o que está fazendo e se perdoar, e será o fim do seu problema. Assim ela tomou a resolução, no meu quarto de hotel, de não ver mais o dentista e parar de se condenar. Conforme eu lhe expliquei, a autocondenação e autocrítica são venenos mentais destruidores que distribuem pus psíquico a todo o organismo, roubando-nos vitalidade, vigor, saúde e força, deixando-nos um farrapo físico e mental. Mostrei a ela que bastava fazer com que todos os seus pensamentos se conformassem com a lei divina da harmonia e do amor. Um novo começo é um novo fim. Rezamos juntos, dizendo que o amor divino, a paz e a harmonia estavam saturando todo o seu ser e que ela estava sendo orientada divinamente e guardada por uma presença poderosa. No silêncio, durante uns 5 minutos, pensamos em apenas uma coisa: o poder salutar do amor de Deus. E depois eu a fiz recordar-se de uma grande verdade, que deve ser gravada de maneira indelével nas mentes e corações de todos. Faço uma coisa esquecendo-me do que fica para trás e avançando para as coisas que me estão adiante. Prossigo para a meta, para o prêmio. Filipenses 3, 13, 14. O prêmio que ela procurava era saúde, felicidade e paz de espírito. No fim da nossa meditação, brilhava em seus olhos o fulgor de uma luz interior e ela sentiu que alguma coisa lhe acontecia no silêncio. O prurido desapareceu completamente. Nós nos unimos ao dizer: Pai, dou-te graças porque me tens ouvido. Eu bem sabia que me ouves sempre. João 11, 41, 42. As riquezas da sabedoria e compreensão.
Uma velha amiga de Londres visitou-me no St. Hermans Hotel, levando o filho de 12 anos, que tinha muito medo do escuro. Ficava perturbado com o escuro. Isso vinha se dando havia 2 anos. Perguntei à mãe o que tinha acontecido 2 anos antes, que podia ter dado um choque tão grande no menino e que poderia estar reprimido na mente profunda, pois a mente subconsciente nunca se esquece de qualquer experiência. E o que queríamos descobrir era a emoção reprimida. Ela lembrou-se de que 2 anos antes, a casa em que eles moravam, em Liverpool, tinha se incendiado, no meio da noite, e o pai pusera o sobretudo dele sobre o menino, para protegê-lo da fumaça. De repente o garoto me disse: "Papai estava me sufocando." De fato, foi essa a solução de todo o problema. Explicamos ao menino que o pai estava apenas querendo protegê-lo e salvar-lhe a vida, e que ele devia irradiar amor aos pais. Dei-lhe conselhos à mãe e ao filho, explicando-lhe que, não importa o que tivesse acontecido no passado, agora poderia ser mudado, se enchessem a mente subconsciente com ideias de vida, pois na mente não existe espaço nem tempo, e o mais baixo está sempre sujeito ao mais alto. Enchendo a mente do menino com as verdades de Deus, da mente sairia tudo o que é diferente de Deus. Dei à mãe uma oração para o filho e pedi ao garoto que também rezasse antes de dormir. É a seguinte a oração usada pela mãe: "Meu filho é filho de Deus. Deus o ama e cuida dele. A paz de Deus enche sua alma. Ele está em equilíbrio, sereno, calmo, descontraído e em paz. A alegria do Senhor é a sua força. A presença salutar flui através dele como harmonia, paz, alegria, amor e perfeição. Deus existe e sua presença vitaliza, dá energia e restaura todo o seu ser para a saúde, a beleza e a perfeição. Ele dorme em paz e desperta na alegria." Ela mudou o tratamento do verbo para o filho e fez com que ele repetisse: "Sou o filho de Deus." E assim por diante. Eu lhe disse que continuasse com o médico e as orações, e que me mantivesse informado. Tive a agradável surpresa de receber uma carta da mãe quando voltei para Beverly Hills, dizendo: "Meu filho está curado, teve uma visão no sono." Apareceu-lhe um sábio que lhe disse: "Você está livre? Vá dizer à sua mãe." Foi muito vívido. Era o subconsciente do menino revelando-lhe a sua cura. Eu, o Senhor, lhe aparecerei em visão, ou lhe falarei em sonhos. Números 12:6. Meditação para uma oração eficaz para a prosperidade. Medite sempre repetindo a seguinte oração para a prosperidade: "Farás próspero o teu caminho e então terás um bom êxito. Dou então um padrão de êxito e prosperidade para a mente profunda dentro de mim, que é a lei. Eu agora me identifico com a fonte infinita de suprimento. Escuto a pequena voz de Deus dentro de mim. Essa voz interior me conduz, orienta e governa todas as minhas atividades. Eu sou um só com a abundância de Deus. Sei e acredito que há meios novos e melhores de conduzir os meus negócios. A inteligência infinita me revela os novos meios. Estou crescendo em sabedoria e compreensão. O meu negócio é um negócio de Deus. Prospero de todo o jeito com o auxílio do divino. A sabedoria divina dentro de mim revela os modos e meios pelos quais todos os meus assuntos são ajustados de modo certo e imediatamente. A palavra de fé e convicção que ora profiro abrem todas as portas ou avenidas necessárias ao meu sucesso e prosperidade. Sei que o Senhor, lei, aperfeiçoará aquilo que me diz respeito. Os meus pés continuam no caminho perfeito porque sou filho do Deus vivo. Pontos a lembrar no capítulo. 1. O ressentimento e hostilidade são venenos mentais que lhe roubam a vitalidade, o entusiasmo e a energia. Muitas vezes, a recusa de comer significa que o indivíduo está lentamente suicidando-se,
e este é um método de procurar vingar-se de alguém. A solução é abrir a mente e o coração para o influxo do amor divino e compreender que os outros realmente nos amam e se preocupam conosco, provocando uma cura e transformação. 2. Quando você começa a perceber que é um órgão de Deus e que Ele precisa de você onde estiver e que você é amado, necessário e desejado, ocorre uma transformação completa. Você começa a liberar as riquezas do infinito como amor, boa vontade, paz interior e fartura. 3. Muitas vezes, uma fé cega dará resultados notáveis. Disse Paracelso: quer o objeto de sua fé seja verdadeiro ou falso, você conseguirá resultados. Um menino gago estimulou sua imaginação para uma alegre expectativa e uma fé cega, acreditando que se dormisse numa cama em que St. Kevin devia ter dormido, estaria curado. O seu subconsciente aceitou sua crença e ele foi curado. 4. A verdadeira fé consiste na crença de que a presença divina que o criou conhece todos os processos e funções de seu corpo e que quando você se une a ela com fé, terá bons resultados. A verdadeira fé é o uso combinado de sua mente consciente e subconsciente, dirigida cientificamente. 5. Quando você reza para ter saúde, então a saúde deve surgir rapidamente. Caso contrário, procure logo um médico e siga as instruções da Bíblia que diz: respeite o médico com o respeito que lhe é devido, pois o Senhor o criou. Eclesiastes 38:1. 6. Algumas pessoas apresentam uma emotividade excessiva em reuniões públicas de cura. É uma espécie de histerismo mesmérico e hipnótico, e muitas vezes há um alívio temporário da dor, e as pessoas aleijadas caminham sem muletas. No entanto, a sugestão hipnótica tem apenas um efeito passageiro. Na verdadeira cura, sua mente consciente e subconsciente devem concordar e você deve crer de coração na presença salutar infinita. Então o resultado será permanente e não passageiro. Quando você rezar pela cura, um perdão completo deve substituir toda a culpa, rancores e ressentimentos. Você sabe quando perdoou aos outros, pois em sua mente não permanece qualquer aflição. 7. Não existe poder algum nas madeiras, pedras, amuletos, feitiços ou ossos de santos. Mas se uma pessoa acreditar que o osso de um cão seja o de um santo e que se ela o beijar será curada, não é o osso do cão que cura, mas sim uma reação de sua mente subconsciente à sua crença cega. 8. Emoções negativas e destruidoras emaranham a mente subconsciente e são a causa de muitas doenças. Quando uma pessoa se sente culpada, sente que deve ser castigada, mas o que não vê é que se está castigando. Quando morreu o pai adotivo de um rapaz, ele assumiu os sintomas do pai adotivo como uma forma de autoflagelação por seu sentimento de culpa. 9. Uma maravilhosa oração para o perdão é a seguinte: eu me perdoo por nutrir pensamentos negativos e destruidores sobre mim e outros, e resolvo não fazer mais isso. Sempre que me ocorrer um pensamento negativo, afirmarei imediatamente: o amor de Deus enche a minha alma. 10. A sua pele é onde se encontram o mundo interior e o exterior. As emoções de hostilidade, raiva, ódio reprimido e ressentimento podem ser traduzidas em muitas doenças de pele. O remorso e a culpa, segundo os médicos psicossomáticos, são a causa de muitas erupções cutâneas. 11. O princípio salutar, Deus, nunca castiga. Essa presença sempre procura curá-lo e torná-lo são. A autocondenação e a autocrítica são venenos mentais destruidores que distribuem pus psíquico a todo o seu organismo, transformando-o em um farrapo físico e mental. 12.
Tome uma resolução, esqueça-se do passado e sature a sua mente com o amor divino, a paz e a harmonia. Compreenda que o amor divino dissolve tudo o que não é como ele. 13. O que quer que tiver acontecido no passado, você pode modificar isso agora. Encha o seu subconsciente com ideias vitalizadoras e você apagará e eliminará tudo que não se parece com Deus. 14. A meditação no fim do capítulo lhe ajudará a melhorar a sua vida e tornar próspero o seu caminho.